Vascão da Gama tá na agulha aí? Fala, Breno. Antes de falar do Léo Jardim, da convocação dele, vamos falar de uma efeméride. Hoje, 5 anos do falecimento de Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco. Esteve várias vezes no comando do Vasco. Eurico Miranda hoje completando 5 anos de falecido. Ex-presidente Cruz Maltino, vale, é claro, a gente citar mais uma vez. Bom, ontem, a convocação do Léo Jardim, a notícia da convocação oficializada pela CBF, né? Ninguém tinha vazado isso do Léo Jardim. Bom, vai jogar os amistosos contra a Inglaterra dia 23 e Espanha dia 26. E um detalhe interessante é que o SofaScore indica que dentre os times da Série A, o Léo Jardim, no Vasco, é o goleiro com mais defesas nesse início de temporada. 52 defesas em 12 jogos. Uma média de 1 gol por jogo sofrido, já que ele tem 12 gols, mais 81% de bolas defendidas, números aí do goleiro Léo Jardim. Hoje o Vasco se representou no CT Moacir Barbosa, pensando no jogo da semifinal do próximo domingo. E com essa notícia aí ontem, no início da noite, oficializada a convocação de Léo Jardim para os amistosos pelo técnico Dorival Júnior, Azevedo. Tá certo, valeu, Breno. O Hugo Almeida tá aqui. Nosso goleiro foi convocado, nosso melhor jogador, bom pra seleção, ruim pro Vasco, ele merece. E a Ana Fortes, Hugo Almeida, o Léo Jardim é ótimo, merece estar na seleção, ela respondendo aqui. É um bom goleiro, hein, o Thiago? Bom goleiro, cara, bom goleiro, justa a convocação, achei. Eu acho que uma profissão de risco hoje é ser goleiro do Vasco, né, cara? Também tem isso, né? O cara é bom goleiro e a gente sabe que é bom porque tá sendo testado, né, cara? Pesado contra o cara ali. Mas, cara, eu acho que eu gosto muito do Everton lá. O Everton não tá numa boa fase, mas acho justa a convocação do Léo. Justo. Vasco e Nova Iguaçu. Não sei se você acompanhou o primeiro jogo. Não, por acaso não vi. Então eu vou Mas já sei que foi difícil pro Vasco. Foi difícil, primeiro tempo principalmente. Segundo, o Vasco até deu uma reagida. Eu, sinceramente, não esperava esse sufoco todo. Olha só o que tu falou pra mim. Não, primeiro tempo, principalmente. O segundo, o Vasco até deu uma reagida. Eu falei, caraca, era o Vasco e Nova Iguaçu. Como é que é isso, cara? Tá feio. Mas foi assim, cara. Caraca. Foi assim. Mas o Nova Iguaçu tá jogando bem, jogou bem o primeiro turno, né? Os moleques estão com vontade e tal. Mas acho que o Vasco não vai deixar esse segundo jogo ser tão apertado. Acho que não é possível, né? Acho que o Vasco vai jogar. Eu acho que a gente se encontra na final, Brunão. Vamos ver. Vou voltar pra resenha pós-final, hein? Vamos ver. Vamos lá falar do Cleiton Silva, que estreou no último domingo contra o Nova Iguaçu. Ele barrou o Adson e o David, a gente pode colocar assim. O Adson foi por recomendação da fisiologia. O Adson não jogou por conta de uma recomendação médica, né? Da preparação física do Vasco. Já o David por questão técnica mesmo. E o Cleiton, que com menos de uma semana de Rio de Janeiro já chegou, teve pouco tempo para se integrar ao elenco e já entrou em campo como titular. E o curioso é que foi parecido com o que aconteceu com o Verratti, já com o Ramon Dias no ano passado. O Verratti chegou na sexta-feira e no domingo já entrou, e fazendo gol, né? Em São Januário, estava sem público, o Vasco pagando punição na época, e o Verratti não foi titular, mas já teve poucos dias para se integrar ao elenco e já chegou jogando. E o Cleiton titular, inclusive fazendo dupla com o próprio Pablo Verratti, no último domingo contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Vamos ouvir o Cleiton Silva, ou só Cleiton, né? Sobre a proposta do Vasco e essa chegada ao Cruz Maltino com o carinho da torcida. Com a palavra o atacante Cleiton. Sim, como brasileiro, né? A gente já conhece a história, já conhece o grande que é o Vasco, né? Então, fiquei muito feliz, fiquei muito contente de receber essa proposta e não pensei duas vezes. Sabia que era o momento de voltar para o Brasil e voltar para um clube grandioso que é o Vasco. Desde o primeiro momento que me ligaram ao clube, já os torcedores já começaram a ir na minha rede social. Foi muito bem, todo mundo desejando boas-vindas, todo mundo querendo que eu visse logo, então fiquei muito feliz com isso. E eu espero logo, né, poder retribuir isso dentro de campo e dar alegria para a torcida também. Então tá aí o Cleiton, 25 anos de idade, e lembrando que ele veio do Casa Pia de Lisboa, time de meio de tabela que está disputando a Primeira Liga Portuguesa, e desde o meio do ano, o Cleiton entrou em campo em 30 jogos e fez 12 gols por lá. E aí fica para essa semana a nossa expectativa para saber como é que vai ser essa disputa entre o Adson e o Cleiton, para saber se o Cleiton vai pelos treinamentos barrar o Adson ou se o Adson vai conseguir recuperar. Já como eu falei no início, ele foi barrado no domingo não por uma questão técnica e sim por recomendação da fisiologia. Vamos aguardar, é uma questão legal pra gente acompanhar ao longo da semana o Vasco, que se prepara pro jogo da volta contra o Nova Iguaçu, tendo que vencer, e a gente acompanhando. Fui surpreendido pela escalação do Cleiton. Não que ele tenha ido mal no jogo, ele é um jogador com características
mais próximas do Verratti do que do David e do Adson. Não é aquele ponta agudo, não é um velocista, é mais um definidor. Foi bem no jogo, mas o Vasco não conseguiu se adaptar ao esquema que o Ramon Dias utilizou. Ficou um buraco no meio, não tinha criatividade para furar o sistema defensivo adversário. Entendo que o Cleiton, quando se adaptar, vai ser muito útil, mas achei sinceramente precipitada essa escalação dele como titular.